João, capítulo 4, versículo 14. Todos acharam? Sim. A palavra do Senhor fala assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Senhor, nós louvamos o teu nome, te engrandecemos, Senhor, pela tua palavra, pelos louvores, Senhor. Senhor, que o teu Espírito Santo possa achar agora guarida nos nossos corações. Misericórdia, Deus. Senhor, sabemos que sem teu Espírito Santo nós não entendemos o teu reino, Senhor. Sim, ó Deus. Nós não entendemos, Senhor, o teu projeto e o teu propósito para cada um de nós, ó Deus. Então, o Espírito Santo é bem-vindo na nossa vida, no nosso ser, no nosso coração. Seja o nosso coração morada, templo do Senhor, para entendermos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas nessa noite. Fala conosco, Senhor. Ministra a tua vontade. É o clamor que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Essa passagem bíblica é uma passagem bem conhecida de todos, nós já trouxemos ela aqui, que fala de um encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu vou usar a expressão encontro porque o Senhor Jesus, no comecinho do 4, versículo 2, ele fala, e precisava passar por Samaria. Então o Senhor Jesus marcou com ela um encontro, mesmo que ela não soubesse. Então, nessa noite, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente esteja acostumado a vir nessa casa, o Senhor Jesus já marcou esse encontro. Glórias a Deus. O Senhor Jesus já sabia que nós íamos estar aqui. E já sabia que de cada necessidade de cada um de nós. Cada um vem com uma necessidade na presença do Senhor. E o Senhor Jesus falou, eu preciso passar por Samaria. E a palavra fala que o local que era para aquele encontro era num poço chamado Poço de Jacó. Este foi o local do encontro. Um poço era muito utilizado, porque era o local que se tirava água. Né? Então, mas aquele encontro ele se deu num horário que as pessoas não iam tirar água, ao meio-dia. Isso fala que o Senhor Jesus ele conhece o momento mais difícil, do momento mais ardoroso da nossa prova. E por mais que a gente não perceba, ele marcou um encontro neste momento com as nossas vidas. Porque ele sabe que no momento da prova, o momento mais difícil, é onde que nossa alma mais vai ter sede. Onde que nós precisamos mais de refrigério. O poço servia para abastecer as pessoas e matar a sede. Mas a sede da alma, aquela água, no momento de dor, no momento difícil que a mulher passava, ela não tirava essa sede. A palavra fala que o Senhor Jesus, ele começa a trocar com aquela mulher um diálogo. E há muitas dúvidas a respeito de adoração ao Senhor. E ela começa a conversar com ele. A princípio parecia apenas um debate da Bíblia, das profecias, dos pergaminhos, se adorava nessa igreja tal, ou na igreja X, ou na igreja Y, se usava tal roupa, se usava aquele outro. Se fosse nos tempos de hoje, talvez a conversa seria assim. Os samaritanos adoram aqui. Os outros falam que tem que adorar lá. Mas Jesus fala, mulher, a hora é chegada e o tempo vem. A hora é chegada porque a salvação ela foi apresentada ao homem. E um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse Senhor Jesus estava com todas essas características, estava lá na frente dela. E essa mulher, ela começa a ter uma conversa e começa a entender que aquele que estava na frente dela era diferente. Não era algo que, não era uma pessoa que estava lá para criticar o que ela tinha feito, o que não tinha feito, se ela estava errada, adorar ali, se não estava. Mas aquela mulher estava com sede.
Mas naquela conversa, o Senhor Jesus pede água para ela. E ela fala, mas o poço é fundo, você não tem como tirar água. Aí o Senhor se revela, no momento da dor, o Senhor se revela, mulher, eu marquei um encontro com você. Eu precisava passar aqui. Para você saber que eu sou maior que o poço de Jacó. Eu sou maior que essa dificuldade. Eu sou maior que essa luta. Eu sou maior que essa angústia. Porque eu sou o Cristo. Se você me conhecer, se você me aceitar, e se você me adorar em espírito e em verdade, não importa onde que você estiver, você esteja em comunhão me adorando, vai ter algo maravilhoso. É algo da eternidade que vai para o seu coração, porque ele está falando algo que o olho não pode entender. Falar na razão humana não pode entender, mas a alma entendia. Que dentro dela podia jorrar, agora não só uma aguinha, mas agora podia jorrar uma fonte. Eu vim agora no caminho falando com Deus. O Senhor falou no meu coração assim que muitas vezes a gente se contenta com um cântaro com água. A mulher ela foi com o seu cântaro para pegar água. Ela ia ficar feliz descendo com o seu cântaro com a água. No outro dia ela ia estar lá. Essa água que a gente bebe todo dia, a gente precisa dela todo dia. Mas se o Senhor não fosse o Senhor que se revelasse para ela, fosse apenas alguém que trouxesse uma palavra, talvez aquela palavra pudesse apenas saciar a sua alma naquele momento. Ela poderia levar um canto da palavra de Deus para sua vida para aquele momento. Podia. Quantas vezes que a gente não vai na igreja e não recebe uma porção de água e sai meditando naquela palavra para aquele, oxe, isso falou com a minha necessidade. Aquele cântaro. Mas quando você tem um encontro, uma experiência com Deus, e você não quer mais só levar uma porção, mas agora você quer levar a fonte para dentro de você, sinal que você entendeu o que Deus quer para sua vida. Porque quando você agora é fonte, você vai dar água para outras pessoas. Então a palavra fala que ela entendeu que ela precisava ser ela a fonte. Porque quem estava ali era o próprio Senhor Jesus. Amém. Não tem outro que pode nos dar o refrigério para nossa alma. Não tem aquele que pode não apenas encher o cântaro, mas transformar a nossa vida em fonte. E nessa história que aconteceu aqui, que não é uma parábola, aconteceu porque foi um encontro que o Senhor Jesus marcou com essa mulher samaritana. Ela recebeu uma bênção tão grande e ela aceitou esse amor do Senhor quando o Senhor falou com a vida dela, que ela começa agora a falar, eu já não sou mais a mesma pessoa. Ela não se envergonha de chegar na cidade e falar, eu não sou mais a mesma pessoa que vocês conheceram. Não importa quem eu era, porque hoje eu não sou mais a mesma pessoa. Por quê? Que você não é mais a mesma pessoa? Porque eu tive encontro com Cristo. E Ele me revelou todas as coisas. Que todas as coisas maravilhosas que o Senhor Jesus revelou. Que ela podia adorar em espírito e em verdade. Que ela seria a habitação para a fonte de Deus. Então, o Senhor tem para nossas vidas essa noite. Não se contente com um pouco da palavra. Com um pouco daquilo que você já conhece de Deus. Com um pouco do Espírito Santo. Deseje ser fonte. Deseje transbordar na vida de outras pessoas. Deseje mais de Deus. Eu conheço até aqui, Senhor, mas eu quero conhecer mais. Eu quero ter mais de Deus. Para que o reino de Deus, ele transborde na nossa vida. A palavra fala que João Batista, ele não teve nenhum sinal de maravilhas assim na vida dele. Você não vai ler que João Batista orou, alguém curou. Você não vai ver isso. Mas ele falava a respeito de uma vida nova que as pessoas precisavam ter.
a respeito do arrependimento que as pessoas precisavam ter. Nesse momento, Jesus não cura a mulher de doença física nenhuma. Você pode ver que das passagens do Senhor Jesus, Jesus traz para ela a salvação. Não há na vida dela nenhuma necessidade. Ela não estava cega, ela não estava doente, não estava nada, mas ela precisava de salvação. Porque a salvação é que nos leva para o encontro com Deus, para a vida eterna. Sem salvação, nós não podemos ser morador do reino eterno, porque é uma obrigatoriedade. E a Bíblia diz que, nascidos de mulher, não houve profeta maior do que João Batista. Para o nosso Deus, o mais importante é a nossa salvação. É o quanto você conhece dele e o quanto que você deseja mais dele. Nós não podemos conhecer do Senhor e falar, não, para mim até aqui tá bom. Senhor, a gente tem que ter esse desejo, Senhor, eu quero mais de ti. Senhor, eu já tive um toque do Senhor, eu quero o toque do Senhor todo dia. Eu quero encher a minha vida, eu quero ser fonte. Que esse desejo ele possa ser algo crescente no nosso coração. Que nós possamos com sinceridade adorar o Senhor e desejar que o Senhor realmente transborde na nossa vida. Para que haja alegria da salvação mesmo com as lutas. Que haja alegria para a gente falar do amor do Senhor, do que o Senhor faz, porque o nosso Deus faz. E o mais importante para o Senhor é um pecador que se arrepende. Amém. O mais importante é isso. Tanto é que, você viu, João Batista foi considerado o maior profeta de tantos profetas que teve na palavra. João Batista, ele batizava e falava do reino de Deus, que é para se preparar. Que nós não prestávamos não, era a raça de víboras, ele falava. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegada a salvação para as nossas vidas. Todo dia é chegado. Só que todo dia também, nós temos o adversário querendo que nós perdemos a salvação. Por isso que nós temos que buscar o Senhor com sinceridade e desejar cada dia ter um acompanhamento do Espírito Santo na nossa vida para que possamos ser fonte. Porque o cântaro, ele acaba a água uma hora. Uma hora que a água acaba. Mas a fonte não. Quando a fonte ela tem uma água abundante, quando ela sai da vida eterna, ela não vai acabar. Porque a Bíblia diz que lá no céu tem um rio cristal. E essa fonte nos liga lá, com o Senhor na eternidade. Então, isso que o Senhor tinha para as nossas vidas nessa noite. O Senhor quer que o nosso coração tenha desejo de ser fonte. Então, o Senhor, ele fala isso para a mulher, olha. Porque a água que eu lhe der fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, não é o poço Jacó que tem essa água. Não é nenhum de nós que tem essa água. É só o Senhor que tem essa água. Que é capaz de jorrar para a vida eterna. Né? Porque o Pai deu a ele o poder de todas as coisas. E ele pode dar todas as coisas para quem ele quiser. Porque tudo é dele. Amém? Amém. Vamos cantar um louvor? Quer? Água viva. Alguém quer comentar alguma coisa? A samaritana também bebeu água viva, né? Sim. Tanto é que ela sai dali e ela sai contando para todo mundo. Olha, deixou, lá no 28, deixou, pois a mulher seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tem feito, porventura não é este o Cristo? E a palavra fala que muitos, através do testemunho dela, da alegria que ela ficou, de uma vida nova agora, aceitaram o Senhor. E o Senhor foi muito bem recebido em Samaria. Porque eles abriram mão dos conhecimentos da terra, do que eles tinham, para aceitar a fonte que estava sendo oferecida, a oportunidade. O que a gente não pode perder é a oportunidade que Deus nos oferece. Não pode mesmo. Porque nós vivemos um tempo que é o tempo do breve. A gente não pode ficar esperando para depois se acertar com o Senhor, ou para depois buscar uma experiência a mais com o Senhor. O tempo é hoje. O tempo é curto. As horas vão se passando. Então,
A cada dia é dia de uma boa escolha. E nós, como cristãos, devemos desejar o mais do Senhor. Não podemos envelhecer espiritualmente. Ao contrário, nós temos que ser que nem vinho, cada vez melhor, cada vez conhecendo mais da palavra, desejando mais do Senhor, tendo um falar mais abençoado, um falar daquele que testifica, que conhece a fonte, que tem a fonte, né? O não é só conhecer, é ter essa fonte. Prova todo mundo vai passar, momentos de angústia todo mundo vai passar, mas se você tem a fonte, vai ser diferente, porque o Senhor vai sustenta e você tem esperança. Amém? Amém. É só Deus,